19, a nossa disciplina de ética, ética da imparcialidade. Nós vamos usar aqui a obra Teoria dos Sentimentos Morais, do Adam Smith, que vocês conhecem pela Riqueza das Nações, mas na vida dele ele era famoso por esse livro, que teve 10 edições durante a sua vida ainda, né? Vamos ver, o tema da imparcialidade é um tema bastante caro, né, a nós juristas, né? Para nós é a qualidade essencial do juiz, mas é um elemento geral da moralidade humana. Vamos ver como é que o Adam Smith explica isso. Vamos começar com a gênese da imparcialidade, a empatia. Qual é o fenômeno que ele descreve nesse livro, Teoria dos Sentimentos Morais? Por mais egoísta que seja o ser humano, evidentemente há alguns princípios em sua natureza que o fazem interessar-se pela sorte de outros e a considerar a felicidade deles necessária para si mesmo. Tá? Alguns princípios em sua natureza. É natural para nós querermos o bem dos outros e considerar que a felicidade dos outros nos afeta. Tá? Dessa espécie, ele vai dizer, desse tipo, né, esses princípios naturais que nos afetam pela sorte dos outros, né, que nos fazem ser afetados pela sorte dos outros, ele vai dizer, dessa espécie é a piedade ou compaixão, emoção que sentimos diante da desgraça do outro. É fato óbvio demais para precisar ser comprovado que frequentemente ficamos tristes com a tristeza alheia. É um fato, é um fenômeno, acontece. Como é que a gente explica? Esse sentimento, bem como todas as outras paixões originais da natureza humana, de modo algum se limita aos virtuosos e humanitários, embora esses talvez a sintam com uma sensibilidade mais delicada. Nós fizemos toda a ética das virtudes, né? E a pessoa, ela se torna justa pelo hábito. Mas o que nós vamos chamar de empatia aqui não vem pelo hábito, tá? Isso é um elemento da natureza humana. Aliás, a gente já viu na origem da moralidade lá com Tomazelo, tá? É um traço da nossa, que nós adquirimos no curso da evolução, a empatia, né? O nome. Piedade e compaixão são palavras que com propriedade denotam nossa solidariedade pelo sofrimento alheio. Simpatia, sympathy, é o termo que será utilizado para designar nossa solidariedade com qualquer paixão, com qualquer afecção, com qualquer afeto, tá? Passion, né? Era o termo que eles usavam no século XVIII aqui. Mas a filosofia, a partir do século XX, começou a usar o termo empatia, né? E vocês não veem o termo simpatia, mas o termo empatia sendo utilizado nas discussões filosóficas. É o termo que nós vamos usar, nós vamos traduzir sympathy por empatia, tá? O meio. Qual é o meio da empatia, né? Por intermédio da imaginação, podemos nos colocar no lugar do outro, concebendo-nos sofrendo os mesmos tormentos. É isso, pela imaginação, nós nos colocamos no lugar do outro. Né? E somos afetados como o outro é afetado. É como se entrássemos no corpo da outra pessoa e, de certa forma, nos tornássemos a mesma pessoa com ele. Formando assim, ou com ela, né? Formando assim alguma ideia das suas sensações. Ou seja, a imaginação nos identifica com a outra pessoa. Tá? Como se entrássemos no corpo da outra pessoa, né? E adquiríssemos a sua identidade, tá bem? Nos tornássemos um só com ela, né? Pela imaginação. Empatia e egoísmo. Ele vai dizer, olha, não quer dizer que essa imaginação ela pode ser, digamos assim, um exercício, né? Um esforço, né? Imagina e tal. Mas essa imaginação, muitas vezes, ela acontece imediatamente. Por isso que ele vai dizer aqui, empatia e egoísmo. Você dizer, não, mas você se sente mal, porque porque no fundo, tá? Você é egoísta e acha que isso poderia te afetar também. Ele vai dizer, olha, tanto o prazer como a dor alheias são sentidas tão instantaneamente que parece evidente que não podem resultar em nenhuma consideração egoísta. Tá? Se você se alegra com uma vitória do teu amigo, do teu parente, do teu filho, tá? Isso é imediato. Você se coloca, tá? Digamos assim, no lugar do outro e concebe e sente uma alegria, tá? Como se estivesse na situação do outro. Isso é imediato. Tá? Às vezes não exige nenhum esforço da imaginação. Por isso que ele vai dizer, não tem como se dizer assim, você pensou que isso poderia te favorecer ou não. Ele vai dizer, a simpatia não pode ser considerada um princípio egoísta. Quando presto-te condolências pela morte do teu único filho, não imagino, a fim de que possa compartilhar o teu pesar, o que eu, pessoa determinada por tal caráter e profissão,
sofreria se tivesse um filho e se esse filho, infelizmente, morresse. Tá? Mas não, eu considero que eu sofreria se realmente fosse tu. E não apenas troco de situação contigo. Troco de pessoa e caracteres. Toda a minha aflição é por tua causa, não por minha. E por conseguinte, em nada é egoísta. Tá? Não é, entendeu? Porque desse modo, imaginem, né? A pessoa sofreu um revés. Vamos pegar um exemplo menos extremo do que esse do filho morrer, tá? Mas vamos supor que eu não goste de assistir jogo de futebol. E eu tenho um amigo, tá? Eu tenho um amigo que adora futebol e não conseguiu na final o ingresso. E está muito triste com isso. Se eu tenho empatia por ele, eu não posso imaginar que eu, como um cara que não gosta de futebol, me coloco no lugar dele, porque assim eu não vou sofrer nada, entendeu? Por não ter um ingresso para o jogo. Eu tenho que me imaginar como se eu fosse alguém que gostasse de futebol. E aí eu sinto a dor dele, tá? Então, não apenas troco de situação contigo. Eu não mantenho a minha identidade quando eu troco de situação. Eu troco de pessoas e caracteres. Tá? Eu me imagino como se eu fosse você. Toda a minha aflição é por tua causa e não por minha. Por conseguinte, nada é egoísta. Como se pode considerar paixão egoísta, tá? Uma afecção egoísta, a que sequer se origina da imaginação de algo que se abatesse sobre mim, nem se relacionasse comigo, em minha própria pessoa ou caráter, ao contrário, uma paixão inteiramente ocupada com o que se relaciona a ti. Você gosta de futebol, e eu sinto que você não pôde ir. Tá? Como é que isso pode ser egoísta, se eu não gosto de futebol? E ele vai dar um exemplo. Um homem pode solidarizar-se com uma mulher que está por dar à luz, embora seja impossível que se conceba sofrendo em sua pessoa as dores do parto. Tá? Mas o que não existe negócio que a minha dor é tão minha, tá? Que eu não posso, ninguém pode entender. Tá? As pessoas, como participam da mesma humanidade, podem sim se colocar umas no lugar das outras. É óbvio que ninguém nunca vai sofrer como a outra pessoa está sofrendo. Embora, né, vocês sabem que depois que nos anos 90 se descobriram os neurônios espelho, né, já se faz experiências assim, né? Por exemplo, coloca dois cônjuges e um tomando choques, né, toma alguns choques, a mesma área do cérebro que é iluminada, tá, pela dor, digamos assim, ou que é afetada pela dor, essa mesma área, ela tem uma correspondência, ela é afetada no cérebro do espectador. Tá? Ou seja, né, a empatia em nós, ela tem uma base biológica. Bom, mas ela não diria diferente, tá bem? Então não tem nada a ver com egoísmo. Como é que pode ser egoísta? Se eu tô, se reflete no meu cérebro a tua dor, tá? Como é que isso pode ser do meu interesse? Agora vamos ver a questão da sociabilidade e a dialética da empatia entre o espectador e o sofredor, o padecente, né? Vamos ver como é que cada um se comporta diante do sofrimento. É evidente que esses dois sentimentos, por exemplo, a dor e a empatia, podem manter uma correspondência mútua suficiente para a harmonia da sociedade. A nossa sociabilidade, a vida em sociedade depende da empatia. Embora jamais sejam uníssonos, podem ser concordes. E é isso tudo que se exige. Claro que nunca vão ser uníssonos. Se você que está sofrendo a dor, eu posso espelhar a tua dor, mas não será a mesma dor, é óbvio que não. Mas basta que sejam concordes. Basta que eu me aproxime do teu sentimento. Basta que em mim ecoe o teu sentimento. A fim de produzir essa concordância, do mesmo modo que a natureza ensina o espectador a assumir as circunstâncias da pessoa diretamente envolvida, é a natureza, esse é um princípio natural, né? Um dos princípios da natureza humana, que diz o Adam Smith. E no século XX, no final do século XX, descobriram que isso é natural mesmo, está na nossa natureza biológica, tá? Do mesmo modo que a natureza ensina o espectador a assumir as circunstâncias da pessoa diretamente envolvida, também ensina esta última a assumir em certa medida a dos espectadores. Olha que interessante. Tem o observador e o padecente, aquele que sofre. Mas os dois estão trocando de perspectiva. Tá? O espectador se imagina na situação do padecente, da pessoa que sofre. E o padecente
se imagina o sofredor, se imagina na situação do espectador. Tá? Ele diz assim, cara, se eu ficar berrando por uma pequena dor, o espectador vai manter a empatia em relação a mim ou não? Assim como estes, né, os espectadores estão continuamente colocando-se na situação do sofredor para conceber emoções similares às que ele sente. Da mesma forma, né, o sofredor está se colocando constantemente na posição deles, para conceber certa frieza com que olham a sua própria sorte, para tentar internalizar um certo distanciamento em relação à sua própria situação. Porque ele diz assim, se eu fizer, tá, se eu manifestar dor para além do que eles poderiam considerar razoável, vai terminar a empatia deles. Fiz um pequeno cortezinho na mão, começo a gritar que é melhor morrer do que ter um cortezinho assim, eu vou perder a empatia deles. E a sociabilidade sempre que é isso, né? Lembram lá a empatia, lá na origem da moralidade, né, do Tomazello, né? É crucial, né, que eu, para que, digamos assim, que a vida humana subsista e floresça, né, que eu tenha empatia pelo outro e o outro tenha empatia por mim. Então, nós estamos sempre buscando essa empatia dos outros. Né? E por isso eu tenho que me colocar na posição deles, dizendo, mas se eu estivesse na posição do observador, qual seria a manifestação de dor que eles considerariam adequada? Gritar que quer morrer, está desesperado? Ou eu tenho que moderar essa manifestação para obter a empatia deles? Então, ele vai dizer, assim como eles, os espectadores, estão constantemente considerando o que sentiriam em seu lugar se realmente fossem sofredores, também ele, o sofredor, é constantemente levado a imaginar de que maneira seria afetado se ele fosse mero espectador da sua própria situação. E se eu fosse espectador da minha situação? Qual é o grito, qual é o berro, qual é o lamento que seria considerado aceitável? Tá bem? E essa é a dialética, então, entre o espectador e o sofredor. Cada um está trocando lugar com o outro. E essa empatia da sociabilidade é a dialética da empatia da sociabilidade em geral. Né? Quando eu falo, né, quando eu interajo com o outro, eu estou sempre me projetando, né? Sempre me coloco na perspectiva do olhar do outro para saber o que é adequado fazer. E aí é que nasce a imparcialidade. Tá? O primeiro tópico da imparcialidade é justamente isso, adotar a perspectiva do espectador. Jamais podemos inspecionar nossos próprios sentimentos. Lembram do Tomazello? Os dois elementos da moralidade natural, empatia e imparcialidade, e também comunidade, né, como a gente colocou, tá? O nós comunitário, né, o nós cooperativo. Então, exatamente Adam Smith, né, empatia e imparcialidade. Adotar a perspectiva do espectador. Jamais podemos inspecionar nossos próprios sentimentos e motivos, diz o Adam Smith. Jamais podemos formar juízo algum sobre eles, a não ser abandonando, por assim dizer, nossa posição natural e procurando vê-los como se estivessem a certa distância de nós. Como é que eu faço um juízo sobre a minha conduta? Fiz uma coisa certa ou errada? Eu coloco uma certa distância. Tá? E tento conceber, né? Meu único modo de fazermos isso é tentar observá-los com os olhos das outras pessoas. Isto é, como provavelmente outras pessoas os veriam, tá? Me coloco na perspectiva do outro, tá? E começo a me observar, digamos assim, a me relacionar comigo mesmo na condição de observador. Tá? Assumo uma perspectiva externa sobre minha própria conduta. Só assim eu posso julgar se meus motivos são válidos, tá? Se minhas ações são corretas. Então, o espectador ele é imparcial. O segundo tópico é a imparcialidade do espectador. Ainda que seja verdadeiro, portanto, que cada indivíduo em seu próprio peito naturalmente prefere a si mesmo a todos os outros seres humanos, vamos imaginar uma antropologia assim meio hobbesiana, né? A ideia de autopreferência. Ninguém ousa olhar os outros de frente e declarar que age segundo esse princípio. Cara, ninguém vai dizer isso. Olha, pessoal, primeiro o Joe, tá? Cheguei chegando, eu sou melhor que vocês. Ninguém ousa dizer isso. Cada um percebe que essa preferência os outros jamais poderão aceitar. E nós queremos a aceitação do grupo, nós queremos que os outros tenham empatia por nós. Né? Então, nós estamos sempre nos projetando no olhar deles. De que modo os outros podem ter empatia por nós? Que tipo de comportamento é adequado para que para que o observador, o espectador, desenvolva empatia em relação a mim?
Quando alguém se vê sob a luz com que sabe que os outros o veem, compreende que não é para esses mais do que um indivíduo na multidão, em nenhum aspecto melhor do que qualquer outro. Ele usa muito a expressão indivíduo na multidão. Você é só mais um, cara. Tu não é special, tá? Tu não é a cereja do bolo, tu não é a última bolacha do pacote. Né? Nós somos o que somos, iguais a todo mundo. Então, nada justifica a nossa autopreferência. Tá? Então, quando alguém se vê sob a luz com que sabe como os outros veem, né? Quando alguém se coloca na perspectiva dos demais, vê que não tem nenhum motivo para se preferir aos demais. Os outros não vão fazer isso. Tá? Então, a imparcialidade do espectador. O espectador como juiz. Vejam que aqui nasce a moralidade, exatamente o que dizia o Tomazello, né? O que vale para mim, lembro lá a imparcialidade, né? O que vale para mim vale para você também. Os padrões da caça e da coleta, né? Como é que é o bird's eye view, né? O ponto de vista do pássaro, um ponto de vista externo. Eu consigo me olhar a partir do que um padrão de caçador ou coletor exige de mim numa determinada situação. Válido para mim e válido para o meu colega também. Tá? Eu me concebo como primeiro como um espectador real, né? O que o outro demanda de mim. Depois a gente vai ver que se torna uma ideia de há um espectador ideal aqui também. Mas o espectador como juiz, né? A ética da imparcialidade é isso, né? Conceber-se ou assumir-se como juiz de si mesmo, né? Começamos, pois, a examinar nossas próprias paixões e conduta e considerar o que devem parecer aos outros, pensando que a nós nos pareceriam se estivéssemos em seu lugar. Cara, se eu manifestar a minha raiva, tá, desse modo, o que vai parecer para os outros? Se eu avançar na comida, como é que vai parecer para os outros? Então, eu começo a considerar o meu próprio comportamento de uma perspectiva externa a mim. Supomos-nos espectadores de nosso próprio comportamento. Tá? E procuramos imaginar o efeito que sob essa luz produziria sobre nós. Cara, eu aceitaria que alguém avançasse na comida, ficasse com toda a comida? Tá? Quando me esforço para examinar minha própria conduta, quando me esforço para pronunciar um juízo sobre ela, iudicium, né? Dizer o direito, seja para aprová-la, seja para condená-la, é evidente que em todos esses casos tudo se passa como se eu me dividisse em duas pessoas. Quando eu faço um juízo sobre mim mesmo, é como se eu me dividisse em duas pessoas. E que eu, examinador e juiz, represento uma pessoa distinta perante o outro eu, a pessoa cuja conduta se examina e se julga. Tá? Me divido em duas. Eu sou juiz e réu na mesma pessoa. Ou, pelo menos, posso até ser absolvido. Né? Mas eu sou réu. Eu estou sendo julgado. A primeira pessoa é espectador, de cujos sentimentos quanto à minha conduta eu tento participar, colocando-me em seu lugar e considerando como a mim me pareceria se eu examinasse desse ponto de vista particular. Me coloco do ponto de vista do espectador. O que o espectador diria sobre a minha conduta? Tá? E aí eu posso fazer um juízo sobre a minha conduta. A segunda pessoa é o agente, a pessoa a quem propriamente designo como eu mesmo, e sob cuja conduta tentava formar uma opinião, como se fosse a de um espectador, que não tem nenhuma preferência por mim, que me vê somente como um mais um na multidão. Tá? A primeira é o juiz, a segunda é a pessoa quem se julga. Tá? Ou podemos dizer o juiz e o agente, tá? Se preferir assim, não quero dizer o réu. Aquele que julga e aquele que age, ou que agiu, e depois pode ser condenado, se a minha consciência me condenou. É o juiz e o agente. Tá? Essa bidimensionalidade da nossa identidade. O espectador imparcial, o juiz interior. Então, ele vai dizer, nós vamos... lembram, isso já acontecia lá no nosso ancestral Homo heidelbergensis, né? Tá? Ele se olhava pelo olhar, né? Se observava pela perspectiva do seu colega. Mas depois ele conseguia desenvolver uma perspectiva ideal. O que o papel exige de mim? Aquele que corre atrás do antílope, o que deve fazer? Tá? Sendo indiferente se sou eu ou meu colega que corre. Né? O Tribunal Superior, ele vai dizer, nós vamos se envolver então, né? Nós vamos internalizar o ponto de vista do espectador. Esse espectador vai ser um espectador ideal, nós vamos ter que imaginá-lo. Tá? Vai ser um espectador abstrato. E ele vai ter várias metáforas. Olha as metáforas, sempre metáforas que remetem à figura do juiz. Né? O Tribunal Superior, o tribunal de suas próprias consciências, o tribunal do espectador supostamente imparcial e esclarecido, a pessoa dentro do peito. Tá? Ele usa 3 vezes a expressão
tribunal para designar esse espectador ideal, né? Esse espectador imparcial, que vai ser o termo técnico que ele vai usar na filosofia dele, esse espectador imparcial, né? Que funciona como a nossa consciência. Ele vai dizer aqui, ó, a razão, o princípio, a consciência, o habitante do peito, a pessoa interior, o grande juiz e árbitro de nossa conduta, né? Levamos sempre junto conosco um juiz, nós como agentes, né? Que é esse espectador imparcial, né? Do ponto de vista do qual nós nos colocamos para julgar a nossa conduta. O ser humano verdadeiramente constante e firme, diz o nosso amigo, nunca se atreveu a esquecer por um instante o juízo e o dício, né? Lembram, né? A sentença que o espectador imparcial faria de seus sentimentos e sua conduta. Então, o ser humano verdadeiramente firme e constante, né? O ser humano, na plenitude da sua humanidade, ele nunca esquece que o espectador imparcial está olhando, né? E que ele está sendo julgado, ok? Sempre se habituou a ver-se com os olhos desse grande inquilino. Quase se identifica com ele, quase se torna esse observador imparcial. Vamos ver agora a relação do espectador imparcial e do espectador real. Mas bonito isso, né? A pessoa firme e constante é a pessoa que se identificou com o espectador imparcial, que sempre olha para si mesmo do ponto de vista da consciência, que nunca se prefere aos demais, tá? Que sempre se considera como um na multidão, né? E ele vai dizer, frequentemente é necessário que o espectador real desperte a pessoa que o peito encerra, esse espectador abstrato e ideal de nossos sentimentos e conduta, para relembrá-lo do seu dever. Mas, mas eu fico com o espectador ideal, não preciso mais interagir com os outros. Não. Vou ler de novo. Frequentemente é necessário que o espectador real, uma pessoa real, ali do teu lado, desperte a pessoa que o peito encerra. Muitas vezes a gente afogou a nossa consciência, tá? Jogou ela para a sombra. Esse espectador abstrato e ideal dos nossos sentimentos e condutas. Ele é acordado pelo espectador real, pela pessoa concreta que está do nosso lado, para relembrá-lo do seu dever. É sempre esse espectador real do qual podemos esperar uma ínfima tolerância, tá? Que provavelmente nos ensinará a mais perfeita lição sobre como nos dominarmos, ou seja, como sermos... O que significa ser livre ou dominar-se? Significa que nós seguimos o juiz que habita o nosso peito, tá? O nosso juiz interior, o espectador imparcial. Tá? Olha, você não pode avançar na comida porque tem que deixar para os outros. E você é só mais um no meio da multidão. Tá? Você não é melhor do que ninguém. Só que às vezes alguém tem que nos lembrar disso, né? Que a autopreferência é imoral. Imparcialidade e amor de si. E assim como amar o nosso próximo como a nós mesmos constitui a grande lei do cristianismo, diz o Adam Smith, também é o grande preceito da natureza, que é o que interessa para ele, amarmos a nós mesmos apenas como amamos o nosso próximo. A imparcialidade, né? Eu tenho que ser imparcial entre o amor de mim mesmo e o amor ao próximo. Ou o que é o mesmo, como o nosso próximo é capaz de nos amar. Como é que o nosso próximo é capaz de nos amar? Ele aceitaria que para eu enriquecer, eu cometesse fraude, que eu fosse amigo do rei, me beneficiasse do capitalismo do compadrio? Não, o nosso próximo não tem tolerância com esse tipo de coisa. Ele não vai nos considerar melhor do que qualquer um. Então nós temos que moderar o amor de si, tá? Nos colocando do ponto de vista do próximo. Quanto bem o nosso próximo aceitaria que nós buscássemos ou atingíssemos ou alcançássemos pelas nossas ações? Que tipo de comportamento o nosso próximo poderia tolerar? Até quando ele mantém o seu amor por nós? A medida do amor de si é a medida que diz assim, como o nosso próximo é capaz de nos amar. Ou seja, nós temos que, no amor de si, excluir a autopreferência. Tá bem? Apêndice. E por autopreferência eu não estou dizendo algo legítimo de procurar o seu próprio bem, né? Mas procurar o seu próprio bem de um modo parcial, significa, né, prejudicando os outros, tá? Ou colocando-se na frente dos outros, ou acima dos outros, desconsiderando que você é, do ponto de vista, né, do espectador imparcial, apenas um na multidão. Você é só mais um membro da humanidade, tá bem? E deve se comportar como tal.
Eu coloquei aqui para vocês um apêndice, né, da tragédia Édipo Rei do Sófocles, para mostrar, né, a questão da imparcialidade aqui. Na tragédia Édipo Rei de Sófocles, a cidade de Tebas está assolada pela peste. Consultado no santuário de Delfos, aí manda um emissário ao santuário de Delfos, né? Apolo afirma que somente com a descoberta e o castigo do assassino do antigo soberano Laio, claro, a essa altura todo mundo sabe que é o pai do Édipo, né? A cidade poderá superar o presente infortúnio. É isso que Apolo fala, né? Tem uma peste, né? E para superar essa peste, só descobrindo e castigando o assassino do antigo soberano, que é o Laio. Édipo, o novo soberano, comanda a investigação para determinar a identidade do assassino de Laio e proceder ao seu castigo. Bom, então ele começa fazendo um decreto, tá? E o decreto do Édipo é o seguinte, né, como resposta à exigência de Apolo. Não se acovarde o assassino, apresenta-se. Não lhe será imposta outra pena, ao exílio irá seguro, mas vai ser exilado. Esse homem, determino, seja quem for, na terra do meu poder, na terra do meu trono, ninguém o receba, ninguém lhe dirija a palavra, ninguém o admita nas preces. Em sacrifícios ninguém com ele comungue, ninguém lhe ofereça água lustral, que todos o afastem de suas casas. Imundícia é ele para nós todos. Ou seja, tem que ser exilado. Tá? Ele se tornou uma pessoa impura, né, que, digamos assim, traz a desgraça, a maldição para a cidade. Tá? Para limpar a cidade, purificá-la, essa pessoa tem que ser exilada. A revelação de Tiresias, né? Então chamam o Tiresias, o adivinho, né? E o Tiresias diz o seguinte, né? A revelação de Tiresias, o autor do decreto é o caso do decreto. Édipo consulta o adivinho Tiresias, e este afirma. Eu passo a citar como estava citando antes, né? Vocês têm ali em itálico no texto de vocês, né? Citando a tragédia do Sófocles. Ordeno-te que ao decreto que baixaste, tu mesmo te submetas. A partir de agora, não dirijas mais palavras nem a estes nem a mim, pois tu és a imundície que emporcalha esta cidade. Olha, eu ordeno-te que ao decreto que você baixou, você mesmo se submeta. Você falou que essa pessoa não poderia dirigir mais a palavra a ninguém aqui. Não poderia ser recebido mais nas casas. Teria que ser exilado. Bom, e o que o Édipo responde? Ele que é o rei. A imparcialidade de Édipo, aplicar o decreto a si mesmo. Quando investigador e investigado, juiz e réu se identificam, Édipo aplica a si mesmo o decreto que preparou para um terceiro desconhecido. Tá? Claro, a tragédia vai se encaminhando para ele descobrir que é ele, mas ele imaginou que era uma outra pessoa. Mas ele é o assassino, ele que matou Laio. E ele diz assim, nem a estrangeiros, nem a tebanos será permitido receber-me em suas casas. Ninguém poderá dirigir-me a palavra, terei que ser expelido das casas. E quem senão eu proferi contra mim mesmo essa maldição? E ele, né, numa outra passagem, diz, eu, Édipo, o filho mais esplêndido dos criados em Tebas, destes eu me excluí. Não fui eu quem decretou que todos repelissem o ímpio? Pois bem, eu sou o ímpio. Então o decreto se aplica a mim. Isso é a imparcialidade, né? Então, todo o nosso tópico aqui é excluir essa parcialidade que, como diz o nosso amigo, pode ser que até que nos conduza, mas ninguém tem coragem de dizer isso, né? Olha, o meu bem precede o bem de todos, precede o bem de vocês, tá? Eu tenho a preferência por mim mesmo, tá? Ela antecede qualquer preocupação com vocês. Nós não somos iguais. Eu sou special, tá? Eu precedo, né? O meu bem tem uma importância maior do que o bem de vocês. E, portanto, né, regras que valem para vocês não valem para mim. Isso que diria a pessoa parcial. Tá? Mas é imparcial, a ética da imparcialidade diz, bom, isso é imoral. Tá? Bom, Édipo mostra que ele atinge essa imparcialidade. Né? Realmente o decreto que valia para os outros, que ele imaginou que valesse para os outros,
né, mas que ele tinha um destinatário preciso, que era o assassino de Laio. Quando ele descobre que ele é o assassino de Laio, ele aplica esse decreto. Né? Não fui eu quem decretou? Pois bem, né? Então o Édipo é um pouco o espectador imparcial aqui, né? Ele é o juiz e o agente. Ele disse que o agente que teria cometido certa ação receberia essa sentença. Pois bem, ele descobre no curso de investigação que ele cometeu essa ação. Então ele aceita a pena prevista para esse crime. Considerações finais. Então, Édipo fica para nós aqui com um símbolo da imparcialidade, tá bom? Considerações finais, uma frase do Thoreau, né, o grande anarquista e abolicionista americano, inventor da expressão desobediência civil, né? O Thoreau diz assim, e com isso eu vou encerrar, né? Entre os seres humanos, o juiz cujas palavras selam o destino de alguém não é somente aquele que pronuncia o veredicto da lei, mas também aquele que, por amor à verdade, emite um juízo justo ou uma sentença sobre si mesmo. Tá? Esse é o juiz que sela o destino de alguém. Não simplesmente alguém que julga conforme o direito no interior do processo, mas aquele que é capaz de julgar a si mesmo. Tá, pessoal? E aqui a gente encerra a aula ética da imparcialidade.